a consciência e o cosmos, em assistência mais profunda nesta transição terrestre. Um estímulo que acompanha o peregrino para a sua morada cósmica. A consciência e o cosmos. Boa tarde, queridos ouvintes. A equipa do radioprograma A Consciência e o Cosmos em Portugal, com Daniel Gagliardo, é constituída pela Aurora, a Elizabeth, a Maria e o José Sardinha, dando apoio técnico. Com alegria estamos convosco e agradecemos a vossa presença. Boa tarde, queridos ouvintes. O nosso programa sai uma vez por mês na página do UCSIM Portugal no Facebook, no blog UCSIM Portugal e no canal YouTube UCSIM Europa. É uma adaptação do radioprograma matriz La Consciência e el Cosmos com Daniel Gagliardo, emitido em Serra del Cielo, UCSIM, todas as sextas-feiras pelo Facebook. Boa tarde para toda a audiência. Este é o nosso primeiro programa depois da volta europeia do Daniel Gagliardo no mês de maio deste ano. Houve encontros cosmosóficos em vários lugares de Portugal e da Bulgária e a resposta dos participantes foi ótima, o que permitiu aprofundar o novo conhecimento, as leis espirituais e a vida cósmica. Hoje o nosso programa está baseado no encontro cosmosófico do Daniel Gagliardo na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, recentemente. A primeira pergunta foi: o que é o corpo de luz? O corpo de luz é a consequência evolutiva de uma etapa do ser, porque quando o ser fica naquela situação onde ele fica muito identificado com as forças da matéria, então o corpo de luz dele ainda fica para frente, fica afastado daquela realidade, não tem maturidade o corpo de luz. O corpo de luz é a consequência que a personalidade e o ego podem desenvolver aquela proposta evolutiva que tem que viver. Se podem desligar os telemóveis, gratidão. Então, o corpo de luz é para etapas mais avançadas da lei do karma. Das etapas básicas e as etapas intermédias, o ser não tem possibilidade de desenvolver o corpo de luz. Porque a personalidade e o ego têm que liberar sua identificação com as forças da matéria, têm que transcender sua identificação com as forças da matéria, para que a vida interna pueda concentrar energias no nível espiritual, que é o nível imediato em cima do nível intuitivo. Porque no nível espiritual temos um núcleo que fica em um estado germinativo, é um estado, sim, de latência. Então, quando o ser começa a transcender sua identificação com o mundo da forma, com o mundo da matéria, as energias vão se concentrando gradativamente naquele nível, que de embaixo para em cima é o quinto nível que constitui a consciência do ser. Então, a energia, quando já o ego e a personalidade não vampirizam o que recebem para evoluir, a energia começa a voltar para os níveis internos. Porque num ego e uma personalidade que ainda fica uma situação muito egoísta, só mergulhando metas pessoais, metas individuais, metas egoístas, ainda a energia não retorna.
Quando a vida interna passa energia para esses egos, para essas personalidades, eles vampirizam tudo. Para quê? Para atender a matéria, para atender suas ambições, seus desejos. Então, quando o ego e a personalidade podem transcender aquele processo, acontece que a energia toca a vida externa, toca o mundo da matéria, os corpos do ser, e ela volta, retorna. Esse retorno é necessário para que os devas, as hierarquias internas da vida e a própria consciência monádica de ser, a consciência interna do ser, com isso vai construindo o corpo de luz. Vai levando o corpo de luz a um crescimento, uma maturidade. Ele já não fica naquele estado germinal de latência. Ele começa a madurar, a viver um processo de maturação. E isto é fundamental. E para que serve o corpo de luz? É um capricho evolutivo? Não. O corpo de luz tem a missão de servir como ferramenta para a mônada. Quando a mônada tem certa maturidade, serve de ferramenta para a mônada, para ela poder fazer experiências cósmicas, porque o corpo de luz é a ferramenta cósmica da mônada, da consciência monádica, do espírito do ser. De mesmo modo que a alma é a ferramenta que tem a mônada, a consciência espiritual, para fazer e organizar, administrar as experiências aqui na matéria, no campo tridimensional e kármico, o corpo de luz é uma ferramenta para as experiências cósmicas da mônada. Uma atende como ferramenta os níveis cósmicos da realidade, e a alma atende como ferramenta tudo o que acontece aqui nos níveis kármicos tridimensionais. Então, ninguém pode fazer um curso para a maturidade do corpo de luz, para construir o corpo de luz. Por quê? Porque é um fato que é a consequência de um processo evolutivo. Você não pode forçar isso. Você não pode tentar, por ambição, desenvolver o corpo de luz. É uma consequência. Você não tem consciência do que acontece nesse nível. Mesmo que seu corpo de luz já tenha uma certa constituição e maturidade, você não vai saber nunca isso. Porque é um fato entre a mônada e aquele núcleo que falamos de corpo de luz. Então, existem, sim, nestes tempos, e já há alguns 40, 30 anos, pessoas que ofertam cursos para construir o corpo de luz. Esse que se fala de Merkaba e outras coisas, falam de que você, como uma ferramenta que não tem alcance, que não chega, que é a ferramenta psíquica, pode, mediante uma técnica, construir um elemento que só pode ser construído pela vontade superior, pelas hierarquias, pelos devas. Sim? Então, nós sugerimos ficar atentos, porque o engano é muito comum. Tiram as pessoas dinheiro, elas pensam que construíram o corpo de luz, e na realidade o único que aconteceu é que ficaram em uma maior, mais profunda coligação com o plano astral. Porque o plano astral tem entidades que, quando você tem ambição espiritual, elas contestam em seguida. Você quisera conectar, não sei, um marciano, as forças do plano astral vai se apresentar como um marciano. Não, você não quer um marciano, quer um siriano. As forças astrales, elas se vão manifestar como um siriano. E assim, se você quer um elefante que ele pueda fazer meditação, as forças do astral vão colocar um elefante que medite. Entende? Então, o ser não tem que abrir as portas através da ambição, do desejo, da busca de um conhecimento que não é conhecimento, sim, não tem que abrir as portas para essas práticas, que o único que vão a passar para você é desvio, que você fique interferido.
tudo aquilo que você necessita evolutivamente vai chegar quando você fique no estado evolutivo que corresponde a isso. Então, o corpo de luz, todos nós vamos a ter ele a ponto, com a maturidade que necessitamos. Mas ninguém pode acelerar esse processo, não pode antecipar esse processo. Porque senão o cosmos ficaria totalmente interferido. Se as pessoas, tanto ignorantes como nós, que ficamos em um nível, em um patamar kármico, continuamente interferindo, fluctuando, vamos a ter a possibilidade de dominar ferramentas que só nossa consciência espiritual pode dominar e necessita delas. Porque o corpo de luz é uma necessidade evolutiva para nossa mônada, quer dizer, para nossa consciência espiritual, não para o ego. Para o ego fazer o que quiser com isso. Não é um carro que você coloca o combustível e vai passear por aí. Porque nesses cursos, nessas classes, eles prometem que vão a passar para você a técnica. Você vai aprender a técnica e depois você vai para onde quer no cosmos. Só tem que ficar assim e vai para onde quiser. Isso me engano. Sim? O corpo de luz está relacionado com as etapas mais avançadas da lei kármica. Depois do ego e da personalidade transcenderem num grau significativo a sua cumplicidade com as forças da matéria, a vida interna pode concentrar energias no nível espiritual e ativar o corpo de luz que até este momento estava em latência. Como o ego e a personalidade param de vampirizar a energia oferecida pela vida interna, permitem que ela retorne para dentro. Assim, os devas, juntamente com as hierarquias e os núcleos internos do ser, começam a construir o corpo de luz. O corpo de luz é a ferramenta cósmica da mônada que lhe permite fazer experiências necessárias no cosmos. Nenhum curso pode ajudar na construção do corpo de luz. E vamos para a segunda gravação de hoje, onde o Daniel Gagliardo responde à pergunta: existem seres intraterrenos que não têm espírito? Aqui dizem também como é que existem seres intraterrenos que não têm espírito. O fato é este: os seres que têm uma evolução maior ficam em etapas muito mais elevadas que nós, muito mais. E no cosmos, todo é um caminho para a síntese, onde existem 7 núcleos
de consciência, 7 níveis, que é a constituição de um ser que fica regido pelo karma, como nós aqui, na superfície da Terra, não podemos perceber, compreender, mesmo aceitar, que o ser pode viver sem corpo físico, sem corpo astral, sem corpo mental e mesmo sem alma. Por quê? Porque a evolução é o caminho da síntese. As consciências mais elevadas do cosmos, mesmo extraterrestres, extrasistêmicos, intraterrenos, intraoceânicos, intraígneos, intraaéreos, todos eles não têm alma, não têm mente, não têm corpo físico, emocional. Então, o que são? São o resultado de uma alta evolução, de um processo evolutivo muito elevado. Eles vivem na síntese e só têm núcleo divino, monádico, e quando é necessário, a mônada se ocupa o corpo de luz. Ele projeta o corpo de luz para fatos cósmicos, mas já como eles não encarnam, ultrapassaram a necessidade encarnatória, eles não necessitam os corpos de embaixo, não necessitam a personalidade, já não tem ego, porque se não tem alma, não tem ego, porque o ego é a ferramenta da alma na matéria. Então, este fato é muito simples de entender, porque todos esses corpos inferiores são só para assistir à consciência quando ela não tem evolutivamente aquele outro nível. Então, mas você pode dizer, falar, mas muitas vezes se fala que eles se manifestam, que eles podem ser vistos, que você pode olhar o corpo deles, que parece mesmo bem material. Mas estes seres, segundo a lei da necessidade, eles podem convocar partículas, substância cósmica universal, e construir um corpo semelhante ao corpo dos seres da superfície da Terra, ou mesmo construir um corpo que, sem ser semelhante, ele pode se manifestar e você pode perceber com seus olhos. Então, segundo as necessidades evolutivas, eles atuam subjetivamente em contato com o nível interno dos seres ou podem se manifestar. Mas aquelas manifestações não significam que eles têm corpos, senão que eles têm o domínio das leis que permitem construir corpos, convocando, através do domínio das leis cósmicas, substância cósmica universal para revestir aquela necessidade. Então, eles, corpos, não têm corpos tridimensionais, mas acontece que a consciência divina, para o cosmos superior, é um corpo. Para os seres da Terra, o nível divino não é o corpo, não tem corpo, isso não é um corpo. Mas para os níveis superiores do cosmos, a consciência divina, o núcleo divino, é o corpo divino. E a mônada, mesmo que neste nível não pode ser percebida, é um corpo, é o corpo monádico. Por isso se fala também do corpo de luz. Mesmo que a luz não é corpórea, se fala de um corpo de luz, porque este fato tem que ver com que a energia em cada nível, em cada patamar ativa e coloca com essa ativação para a evolução, para que os seres possam evoluir segundo as necessidades. Então, as civilizações internas deste planeta não têm corpo. Só as civilizações kármicas. Nós, aqui, na superfície da Terra, temos 7 núcleos de consciência. E o quinto, sexto e sétimo, que são mais embaixo, são os mais rígidos, sim? Os mais, como se fala aqui? Densos. São mais densos. Mas eles, em outros níveis, em outros patamares, em outras dimensões, não necessitam desses corpos. Então, como interactuam conosco? Eles interactuam com sua consciência monádica e divina
em contato com nossa própria consciência interna e divina. Porque é nesse nível, nesses patamares de nossa constituição, que eles interactuam com nós. Eles não têm contato aqui com os egos e as personalidades, porque são substâncias inestáveis, que flutuam continuamente. Eles têm contato com aquele nível de nossa consciência que não flutua, porque nesses níveis a flutuância, sim, não é parte das experiências evolutivas do ser. A consciência espiritual do ser não flutua, o corpo de luz não flutua, a consciência divina não flutua. O nível intuitivo, a consciência intuitiva de ser não flutua. O que flutua é o ser mesmo. Por isso ele não tem estabilidade intuitiva. Não porque a intuição flutue. O que flutua é o campo onde a intuição tem que se manifestar, que é a consciência psíquica do indivíduo. Então, a flutuância é um fato da mente, do corpo emocional e do corpo etérico-físico. Então, quando nós falamos de ficar abertos, disponíveis, receptivos para aquelas experiências supramentais, estamos falando de perceber que o verdadeiro contato do ser com a verdade interna é no próprio nível monádico e espiritual. Os seres que têm a ambição de ser contactados aqui abertamente, ¿sí? De invocar naves extraterrestres e intraterrenos, esos seres, como falávamos há pouco, ¿sí? Esos seres recebem a resposta do plano astral. E o plano astral não é uma ferramenta evolutiva, é um campo de prova. ¿Sí? No cosmos tudo é caminho para a síntese, mas para nós, que ainda temos 7 núcleos da consciência dirigidos pela lei kármica, é difícil de compreender como existem seres sem alma, ego e personalidade. Os seres do alto nível evolutivo, aqui no planeta e fora da Terra, não fazem experiências kármicas, vivem a síntese e só têm núcleos ativos no nível divino e monádico. Em caso de necessidade, a mônada pode ocupar o corpo da luz para factos cósmicos. Estes seres são resultado de um processo evolutivo muito alto e, para manifestarem-se, segundo a necessidade nos níveis subseguintes, podem convocar partículas da substância cósmica universal, criando corpos. Entram em contacto conosco no nível monádico, através da sua consciência divina e monádica. Então, aproximam-se de nós no nível da nossa mônada, onde não há flutuações. Queridos ouvintes, os grupos UCSI na Europa, em Portugal, Bulgária, Chipre, França e Alemanha, reúnem estudantes práticos da nova cosmosofia, a cosmosofia UCSI. O arquétipo da evolução humana na superfície planetária, nesta etapa de transição, inclui a experiência grupal evolutiva para seres que já completaram as suas experiências individuais. Em Portugal existem 5 grupos: UCSI Chaves, UCSI Santarém, UCSI Mira, UCSI Lisboa e UCSI Algarve. No início da nossa página UCSI Portugal no Facebook e no blog correspondente, podem encontrar toda a informação e, no caso de sentirem, entrarem em contacto connosco.
Sementes estelares. Já ouviram este termo? Nesta terceira gravação, podem escutar a explicação cosmosófica sobre esta questão e confirmar que todos aqui somos sementes estelares. Todos nós somos sementes estelares, porque ninguém é de aqui, ninguém é de nenhum planeta. Todos vamos migrando. A corrente de energia evolutiva coloca os seres nos universos planetários, solares, ¿sí? O galácticos que correspondem a cada etapa. Então, esse é um processo que é dirigido por hierarquias que são as encargadas de que uma consciência pueda migrar e se instalar, ficar em um planeta, em um sistema solar, em um determinado contexto evolutivo. Então, nós todos somos sementes, porque em algum momento nós somos semeados, se diz, ¿sí? Semeados, quer dizer, sembrados em algum lugar. Quando termina a experiência em um meio planetário, no meio planetário, o que acontece? Você morre para um estado de consciência e é preparado para nascer em outro estado de consciência. Então, nós voltamos continuamente para ser sementes, semilhas, continuamente. Porque quando aquele estado se prosperou, você, esgotou todas as probabilidades evolutivas que aquele campo universal, planetário ou sistêmico ofertavam, então você morre naquele estado de consciência, já não serve aquela condição evolutiva, morre para essa condição evolutiva e vai nascer para outra. Então, quando você é migrado, é semeado novamente, sembrado novamente em outro estado de consciência, em outro patamar, em outras condições evolutivas. E isso não tem fim. A diferença é que algumas dessas experiências são feitas bajo lei de karma. Porque você, durante muito tempo, só é migrado para universos kármicos, porque suas necessidades evolutivas têm que ver com a lei do karma. Mas depois, quando você esgotou, acabou tudo aquilo, então é migrado e é semeado, sembrado em universos da lei evolutiva superior. Porque uma coisa é a lei evolutiva, e outra coisa, lei evolutiva superior ou lei de ciclos. A lei evolutiva se manifesta na lei do karma, na lei de ciclos, na lei evolutiva superior e na lei do equilíbrio. A lei evolutiva, mas quando você passa imediatamente de um universo kármico a um patamar superior, aquele patamar superior é a lei evolutiva superior ou lei de ciclos. Porque você começa a ser treinado evolutivamente através de 3 ciclos contínuos. Já não é como acontece com o karma, que o ser tem uma multiplicidade de experiências para desenvolver e quase não avança. Porque ele tem um ritmo, que é o ritmo da natureza. E a natureza é lenta, vai divagando sempre. Mas na lei evolutiva superior, você tem um ritmo próprio da supranatureza. Já não fica preso da inércia da natureza, da inestabilidade na natureza, que é próprio de universos kármicos, onde você tem que treinar para superar a inestabilidade. Viu? Todos somos sementes estelares, porque ninguém é daqui. Somos eternos migrantes cósmicos. Dirigidos pela lei do karma, sucessivamente fomos semeados em diferentes campos de universos kármicos e depois de transcendermos a lei do karma, vamos ser semeados pelas hierarquias sob a regência da lei evolutiva superior nos correspondentes campos evolutivos onde o ritmo é supernatural e não tão lento como nos universos kármicos onde se expressam a flutuação e a inércia.
E vamos fechar o nosso programa com a lembrança de que o Centro de Resgate Animal do QSIM, em Sierra del Cielo, se financia através de doações anónimas e espontâneas de pessoas que apoiam esta causa. Também podes colaborar. Na página do QSIM Portugal e o correspondente blog vão encontrar os links com informações sobre este santuário e de como, se sentir, fazer a sua doação ou divulgar este projeto que é realizado em nome de toda a humanidade da superfície terrestre. Chegamos, queridos ouvintes, ao final do nosso programa. Profunda gratidão pelo vosso acompanhamento e até ao próximo encontro. Se assim o desejarem, podem contactar-nos para o 9628 72581 ou 9243 55675 ou por e-mail uqsimportugal1@gmail.com. Abraço em gratidão, amados ouvintes, pioneiros desta transição planetária e cósmica, que deve refletir-se nas nossas consciências em transmutação, harmonia e equilíbrio.